Olá, sejam todos muito bem-vindos à Pesquisa em Pauta. É uma série de vídeos que reúnem pesquisadores do grupo Corporalidades no programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Hoje, a gente recebe os pesquisadores e doutores Sinara Sandri e Fabrício Silveira. Bom, o Fabrício é formado em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em comunicação e informação pela URGS e doutor em Ciências da Comunicação pela Unicinos, onde foi professor entre 1998 e 2018, dos cursos de comunicação e pós-graduação. Em 2015, concluiu um estágio de pós-doutorado na Universidade de Salford, na Inglaterra. Atualmente, realiza também estágio de pós-doutorado na URGS. A Sinara, nossa outra convidada, é jornalista, doutor em comunicação pelo PPG-Com da URGS, mestre em história pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e especialista em história pela Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Os seus interesses de pesquisa se voltam aos temas da visualidade nos processos comunicativos urbanos, especialmente aqueles envolvidos em experiências de uso imprevisto do espaço, que também foi tema de sua tese de doutorado, defendida recentemente. E aí, gente, bem-vindos, Fabrício, Sinara, tudo bem? Valeu, tudo bom, Rico? Tudo bom? Tudo então, jóia. Vamos lá, para a gente começar esse nosso bate-papo sobre pesquisa e trazer assim, um pouco para esse universo fora da academia, o que a gente tem feito, a primeira questão. E aí eu deixo em aberto para quem quer começar respondendo, quais são atualmente os interesses que movem a pesquisa de vocês. Quem começa? Fabrício ou a Sinara? Sinara, por favor. Vamos lá, Sinara. Quer começar, Fabrício? Posso começar? Pode. Então, eu tenho me interessado muito de mais ou menos de 2015 para cá, pelo trabalho de um autor, que é um autor inglês chamado Mark Fisher, né? De certa forma, eu me deparei com o trabalho do Fisher durante o primeiro semestre de 2015, numa experiência de pós-doutorado. O Fisher não tem muitos livros lançados, né? A rigor, são 3 livros que tratam muito sobre cultura pop e política, eu poderia dizer. Não sei se vou mostrar alguns desses livros aqui. Principalmente esse texto, chamado Realismo Capitalista. Esse é o primeiro livro dele, lançado em 2009, e que está sendo traduzido para o português, eu acho que está para sair esse mês. Esse autor aparece, para mim, num contexto de investigação sobre cultura pop, né? O Fisher é um crítico cultural, digamos assim, embora seja um filósofo de formação, mas entre os seus objetos se encontra muito assim os fenômenos, né? Se encontram fenômenos então de música pop. E uma coisa que me interessava no Fisher era a discussão que ele fazia sobre nostalgia, né? Ou o pop como um ativador assim de certas memórias recentes e a estética da nostalgia também, né? Então, eu me interessei pelo Fisher nesse momento, em 2015, porque já vinha também me interessando na época pelo tema da arqueologia das mídias e por essas distintas figuras do passado, né? Ou a reaparição do passado no presente. Então, esses são temas que me levaram muito para o Fisher e acabei me focando nos últimos anos muito no trabalho desse autor, né? São poucos livros, na realidade. O Fisher nasce em 68, morre em 2017, né? Então, deixou 3 livros, mas uma quantidade enorme de outros textos publicados em seu blog. Então, Fabrício, centrei muito no que estou trabalhando com ele. 1968, isso? Ele nasce em 68 e morre em 2017, né? Aos 49 anos, se não me engano. Né? Então, em vida, publicou 3 livros. O primeiro, esse que eu mencionei, Realismo Capitalista. O segundo se chama Ghosts of My Life. E um terceiro, que eu não tenho aqui, só na edição espanhola do livro, que é esse título,
que é alguma coisa, traduzindo para o português, o estranho e o apavorante, alguma coisa desse tipo. Então, é um autor que me dá uma diversidade de temas para tratar, né, tomando como eixo muito a discussão sobre pop e política, né? Então, tenho trabalhado muito com ele nos últimos dias, e mais adiante, na medida que a nossa conversa for andando, eu posso recuperar um pouco mais sobre o que é mais exatamente dentro da obra do Fischer, que tem me motivado muito nesses últimos 1 ano e meio, vamos dizer assim. Legal, Fabrício. Sinara, conta aí um pouquinho da tua tese que tu defendeu recentemente. Então, como foi esse trabalho? Isso. Então, eu ainda estou sob o impacto, né, da finalização da tese e ainda, na verdade, não propriamente desdobrando, mas confrontando esse estudo com a conjuntura, né, com o que vem aparecendo. A minha pesquisa, ela trata do espaço como um ambiente para inscrição de relações humanas, relações sociais, na verdade. E, portanto, como um campo de disputa de força. Então, a primeira coisa que a gente disso decorre é que é uma abordagem que desnaturaliza um pouco a cidade e a paisagem urbana, começa a entender essa paisagem como um espaço de inscrição de memória, começa a discutir o espaço construído, relação com a natureza, a governança das populações e dos corpos nesse espaço, né? Então, nesse sentido, atualmente o atravessamento que a pandemia, que o Covid faz, é interessante no diálogo com esse trabalho, porque é oportuno ver como é que vão se acomodando o cotidiano da vida urbana com essas questões que são levantadas pelas restrições que estão sendo colocadas na tentativa de controle do coronavírus. Um primeiro impacto dessa pandemia vai no sentido de restringir a circulação humana por essas estruturas urbanas. E aí a gente tem todas umas primeiras visões de grandes cidades com leituras da paisagem feitas como cenários vazios, inóspitos e tal. Logo em seguida começa uma aproximação para ver como é que as pessoas, como é que a vida segue nesses cenários e como é que vão se encontrando, como é que vai se conformando essas trincheiras, né, domésticas. Então, ao mesmo tempo que o espaço privado vai sendo invadido por uma série enorme de lives, reuniões em plataformas digitais e tal, a gente tem uma nova sensação de distância, né? Distâncias geográficas, físicas, corporais, num período de hiperconectividade, assim, mediada, mas concreta. Então, o que me preocupa hoje, o que me chama atenção hoje, é um pouco como é que a gente vai lidar com essas situações, porque mobilidade e convívio, a gente poderia dizer aglomeração, né, são marcas do que a gente entende como cidade. E é exatamente aí que se impacta ou que se discute todas as medidas de restrição para a tentativa de conter a disseminação desse vírus. Então, é precisamente nesse ambiente, nesse entendimento, que a gente vai ter impacto. Então, hoje, para mim, o meu foco aí de atenção é um pouco isso, como é que essas tensões de coisas que já vinham sendo acumuladas no sentido de desconforto de uma vida urbana que já não está que já está sendo posta em questão, como é que essas coisas vão se rearranjar agora a partir do coronavírus, uma vez que a gente tem o impacto dessa pandemia em questões que são centrais desse conceito,
percepção que a gente tem da vida urbana, que é exatamente convívio, mobilidade e aglomeração. Então, é um pouco isso que eu tenho pensado, assim, que esse tal desse novo normal, o que tem de novo nesse normal, e a partir de que lógica vai ser feita essa nova normatização aí da vida na cidade, né? É um pouco por aí que eu estou pensando. Legal, Sinara. Então, eu já aproveito para encaminhar a segunda pergunta. Eu já agora faço diretamente para ti e depois, para a gente não perder o gancho, e depois o Fabrício responde. Tá. Qual o problema propriamente do campo da comunicação que a tua pesquisa acabou levantando? Não precisa ser propriamente um problema que tu tenha respondido na tese, mas Sim. como essa pesquisa levanta questões para o campo da comunicação. E aí, bom, daí depois a Tá. gente passa para o Fabrício e ele também pontua esse aspecto. Contigo, Tá. Sinara. Eu estudei a cidade a partir de uma ideia de que esses espaços não estavam mais dando conta dos corpos, das transições que esses corpos contemporâneos estão fazendo e dos movimentos que estão tensionando para constituir aí novas alianças que reivindicam uma vida vivível, né? Então, eu estou trabalhando um pouco nesse marco. Considerando que é no espaço urbano que essas lutas tomam conta e tal, e que esse espaço é um espaço em disputa. A questão é que à medida que esses corpos reivindicam não só o acesso aos serviços da cidade, eles questionam também a legitimidade de ressignificar e fruir um pouco esse urbano. E aí se estabelece um problema, porque existem alguns bloqueios, existem algumas normatizações que dizem o que é legítimo e o que é mais legítimo o que é mais aceitável dentro do que se espera com uma cidade. E aí tem um confronto. Então, o meu trabalho dialoga um pouco com essa ideia do direito à cidade, mais de um direito à cidade qualificado, que seria também um direito a fruir essa cidade. O pensamento comunicacional aporta aí uma ideia-chave que diz o seguinte, que os usos do espaço que escapam um pouco dessa normatização urbana, eles são vistos como uma degradação. Isso é uma ideia que a comunicação traz, é uma leitura que a comunicação oferece que é muito ilustrativa, no sentido de ajudar a gente a entender essas dinâmicas. A outra coisa que eu acho que é importante também, que o meu trabalho conseguiu cercar, é que nessa semiose urbana, vamos dizer, existem processos de homogeneização do espaço, como uma espécie de resposta a uma situação que é uma situação mutante de um ambiente e que é aplicada para a gente dar um certo grau de conforto, de segurança para esses habitantes da cidade, como se, por exemplo, para essa dinâmica muito rápida de alteração do espaço, a gente tivesse que permanentemente ter um esforço de dar uma certa coerência nesse espaço. E esse é um dos problemas também para a gente alterar isso. Eu fiz uma revisão teórica aí da abordagem que no campo da comunicação se faz sobre a cidade, trabalhando um pouco com fazendo uma crítica ou tentando perceber um pouco como é que a comunicação preconiza aí um viés adaptativo nessas respostas que se dá dentro da cidade para a governança, o gerenciamento dessas heterogeneidades de população. E aí, nesse jogo de integra ou não integra, é que eu acho que se abre um espaço para uma discussão no terreno da comunicação, para a gente ver de que modelo de comunicação a gente está falando. Se a gente entender o inesperado urbano como uma oportunidade de comunicação, a gente vai se distanciar um pouco dos postulados, aqueles que advogam como modelo de comunicação um compartilhamento de elementos comuns.
porque no inesperado a gente tem que estar aberto ao não conhecido, né? Ao não parecido, né? Então, abrir-se à hipótese desse inesperado significa aderir a uma ideia de comunicação que vê no atrito entre diferenças uma possibilidade de criar processos que criem e processos que deem espaço, inclusive, para o que é disjuntivo ou mesmo para o que não é comunicável, né? Trabalhar com uma ideia de comunicação que pode não se realizar, né? E não com uma ideia de que a gente tem que necessariamente chegar a um denominador comum. Então, na verdade, grosso modo, o meu trabalho poderia dialogar com a ideia de que a gente tentar repensar um pouco o rudimentar, aquele esquema de comunicação que a gente pensa num fluxo de retroalimentação entre uma fonte e um receptor. Acho que com o que eu vi no meu trabalho, eu acho que é possível pensar em processos que se interferem mutuamente, mas não necessariamente com um resultado pré-estabelecido. Então, eu acho que repensar esse esquema é útil também para a gente tentar dialogar com coisas como, por exemplo, a eclosão aí do coronavírus mesmo, que para mim, esse esquema de um vírus que sai de um ponto e vai indo para outro não dá conta de um fenômeno que pode ter acontecido simultaneamente, paralelamente, em vários pontos do mundo. Então, eu acho que a gente seria oportuno pensar em esquemas de comunicação, esquemas de realização de processos comunicativos ou de modelos comunicativos que saiam desse esquema que já é rudimentar e que enriqueçam um pouco isso, pensando em processos paralelos não paralelos, mas não propriamente paralelos, mas processos que se interferem, mas que não necessariamente numa lógica de se retroalimentam ou ou que se anulam, né? Então, seria mais ou menos isso, assim, um referencial que eu trabalhei para usar da comunicação para pensar a cidade e o que, a partir daí, me fez pensar sobre esses modelos de processos comunicativos. Legal, Sinara. É isso. Muito bem, muito bem. Ricardo? Fabrício? Oi? Vocês estão me ouvindo bem? Muito bom. Do ponto de vista... Sim. Tudo bem, Fabrício? Sim, deu uma pequena trancadinha, mas agora... Isso aí. Vamos lá, Fabrício. Pode seguir, cara. Então, assim, do ponto de vista das teorias da comunicação, acho que o Mark Fisher teria implementado um tipo de recuperação indireta dos estudos culturais. O Fisher retoma, na minha avaliação, assim, algumas temáticas, né? Por exemplo, a cultura popular, a relação entre música, vida pessoal e política, e teria retomado também um tipo de intervenção pública que já haviam sido testadas, né? Ou pelo menos um tipo de intervenção pública que havia impulsionado muito assim, os pesquisadores vinculados, né, à Universidade de Birmingham a partir do final da década de 50. Então, isso que eu estou fazendo aqui é um pouco uma interpretação já da obra do Fisher, né? Mas, de todo modo, só para pontuar que ele pode ser inserido, digamos assim, como um representante tardio ou indireto assim, dos estudos culturais, se formos pensar em termos das teorias da comunicação, né? Um outro dado interessante assim, é que o Mark Fisher, esse autor então, no qual eu venho investindo, assim, ele participou de um grupo de pesquisa na Universidade de Warwick no final dos anos 90. Esse grupo durou muito pouco e o grupo foi batizado como CCRU,
que é uma sigla que refere a Cybernetic Culture Research Unit. Então, é um grupo que teve vida curta e que a gente pode supor também que é uma primeira versão assim, de uma teoria cibercultural produzida da Inglaterra nesse período, né? Então, esses autores, o Fisher entre eles, estavam recuperando muito o trabalho do Gilles Deleuze, de Jean Baudrillard, da década de 60 e 70, né? E tentando adaptar esses referenciais teóricos assim, justamente para falar sobre aquela ecologia midiática do final dos anos 90. Né? Então, acho que aí também tem uma pertinência desse autor para o campo da comunicação, na medida em que ele também está transitando assim, por uma espécie de primeira cibercultura. Né? Uma outra coisa também, isso é bem mais evidente assim, no trabalho desse autor, é a predileção pelos objetos comunicacionais, os objetos da cultura pop, a música pop, o audiovisual, a série de TV. Então, todos esses objetos são entendidos pelo Mark Fisher assim como vetores e dinamizadores, ótimos dinamizadores da cultura, assim, né? E não só da cultura, mas também da memória e da política. Então, uma maneira assim, na qual ele aposta, né, como possível para entendermos a memória, a política e a cultura, seria justamente dando destaque assim, para esses fenômenos midiáticos, o modo como eles circulam, as conversas que eles vão estabelecer também internamente. Assim. Então, é quase como se tivesse aí, no Fisher, uma predileção especial assim, por esses objetos bem típicos da cultura pop, o pós-punk, por exemplo, seriados de televisão. Então, acho que tudo isso assim torna o trabalho desse autor muito pertinente para o campo da comunicação. Mas tem uma outra pertinência, digamos assim, que tem me interessado muito, que é justamente esse conceito de realismo capitalista, que é o conceito principal, estruturador, assim, discutido no livro esse que eu mostrei há pouco, a capa, e que está para ser lançado no Brasil, que é justamente o conceito de realismo capitalista, que é um conceito meio descritivo e um conceito conjuntural também, né, que ele formula para dar conta justamente de um hipercapitalismo, de um turbocapitalismo, assim, hiperinformacional, hiperespetacularizado, hipertecnologizado do início desse século, né? Então, nesse livro chamado Realismo Capitalista, ele reúne alguns escritos produzidos entre 2004 e 2009 no seu blog, né? Justamente no sentido de descrever essa conjuntura política e o modo de subjetivação também que essa conjuntura política nos produz hoje, que nos define hoje. Né? Então, esse conceito de realismo capitalista, ele me parece também um conceito muito rico e muito apropriado para a gente entender esse cenário e essa conjuntura midiática, enfim, sociopolítica que vivemos hoje. Então, por tudo isso, esse autor me parece, embora seja um filósofo, um autor muito relevante para o campo da comunicação. É muito legal, porque mesmo que as pesquisas abordem temas e questões absolutamente diferentes, há esses pontos de convergência, né? Bom, agora com o Fabrício. Fabrício, daqui para frente, quais que são os próximos passos nos teus estudos sobre o Mark Fisher? Sim, bom, mexendo, né, com os escritos do Fisher e tem muita coisa esparsa também, né, do autor e coisas que vêm sendo trazidas a público a partir da morte do autor, né, também tem saído algumas publicações assim que revisam a obra dele, então está se produzindo também uma fortuna crítica muito recente, né, com publicações do ano passado para cá, de 2018 para cá, revendo assim a importância, o legado do Fisher e a importância da obra dele, né? Então, mexendo com a obra desse autor, eu me centrei muito numa discussão categorial, né, digamos, que ele faz sobre um conceito de hiperstição ou o conceito de ficção teórica. Ele trabalha também com essas ideias assim, de hiperstições e ficções teóricas, né? E aqui é muito importante para mim, porque ele está abrindo espaço para a gente desenvolver
um tipo de posicionamento epistemológico no campo da comunicação mais aberto e mais acolhedor, assim, da imaginação, né? Então, uma das armas que ele apresenta, assim, para vencer o realismo capitalista, por exemplo, seria a possibilidade de salientar o irrealismo do realismo capitalista, ou de entender, assim, a prática da ficção como uma arma crítica, ou como um método crítico. Então, eu tenho me interessado muito sobre isso, sobre essa relação entre ciência e literatura, texto de ficção, texto acadêmico, e tenho desenvolvido essas questões muito na esteira das contribuições dadas pelo Mark Fisher. Assim. Então, eu publiquei, há um mês atrás, um livro que se chama Mecanosfera Monoambiente, e que é um exercício assim, de combinar justamente esses instrumentos da teoria do Fisher, inclusive, sobre o qual há um capítulo no livro, e instrumentos também da narrativa ficcional, né? Porque me parece que tem a sociedade hoje, né? A sociedade que nós vivemos hoje, não só no Brasil, mas no mundo, ela está acometida, assim, por um surto de ficção, né? E de certa forma, é como se eu estivesse pensando em reagir a esse surto, inserindo mais ficção nesse surto aí, vamos dizer assim. Quase como se fosse uma estratégia de espelhar ou de responder a essa demanda por ficção, eu poderia pensar assim, mas produzindo um outro tipo de ficção, ou canalizando essa demanda por ficção de um outro modo, assim, como se a ficção fosse uma espécie aí de veneno-remédio. Então, eu estaria me autorizando a experimentar com esses regimes assim de verdade, com esses regimes epistemológicos assim na esteira justamente do trabalho do Mark Fisher. O livro saiu agora não faz um mês ainda, né? A publicação começou a circular. No momento, eu quero sacar ou ter assim um termômetro de como o trabalho será acolhido, como pode repercutir, né? Colher algumas impressões também. E no futuro imediato dar continuidade a esse exercício. Seja produzindo um outro livro de ficção, ou seja, formalizando essa experiência de modo mais acadêmico, de modo mais teorizado, assim, né? E de modo mais enfim, dando para esse trabalho um outro tipo de acabamento, assim, né? Formalizando teoricamente essas modalidades, a prática da teoria ficção e as variações possíveis aí de serem encontradas em torno dessa prática. Legal, Fabrício. Bastante rico assim, em possibilidades, essas abordagens que tu traz sobre o trabalho do Mark Fisher, que apesar de ter publicado poucas obras, deixou uma avenida enorme assim, a se passear e construir novos caminhos, né? Sinara, fala um pouquinho. Bom, eu sei que a primeira coisa que alguém quer fazer logo que entrega a tese é descansar, dar um tempo, deixá-la lá na gaveta, né? Mas, assim, apesar disso, como que tu pensa daqui para adiante os teus processos de pesquisa, no que a tua tese pode te inspirar esse teu olhar daqui para frente? Primeiro eu preciso poder sair de casa, né? Porque assim a grande questão desse eu trabalhei, me interessa muito essa ocupação de espaços públicos, né? Esses espaços públicos como uma esfera onde de disputa de forças e onde se manifestam lógicas de aceitabilidade, de legitimidade e um pouco a desmontagem dessas lógicas que normatizam a configuração urbana. E, bom, de dentro de casa é um pouco difícil, porque, na verdade, um pouco difícil não, é um pouco diferente as questões que te colocam, porque isso, a gente está... Essas fronteiras vieram para as nossas casas, né? Então, tem uma série é um processo em andamento que a gente está vivendo nesse ano
Enfim, o que eu estou pensando agora é justamente me preparando para seguir o estudo, fazer algumas propostas de estudo que seja exatamente para observar a volta a esses espaços públicos, né? Então, o que significa? Como é que vai ser isso, né? Por onde é que essas tensões vão ser captadas, né? Por onde é que vão ser capturadas essas coisas que como é que vai ser, como é que essas abóboras se ajeitam aí de novo no espaço urbano depois dessa experiência de confinamento? Então, eu estou me preparando para isso, né? Para ter um projeto de estudo que possa estar atento a isso, porque a partir do que eu vi nessa experiência de estudo ali de uma ocupação de um espaço baldio, entre aspas, né, de um espaço degradado, ou de um espaço que não tinha grande interesse, vamos dizer assim, porque ele não é economicamente muito atrativo e tal, mas também o que significa em 3 experiências completamente diferentes, algumas com um nível de aceitabilidade maior que as outras, e a diferenciação do que se espera para uma utilização de um espaço como aquele, quanto mais diferenciado, maiores são os obstáculos para a manutenção de uma atividade. Então, isso me parece bastante significativo e também me parece importante de acompanhar aí esse primeiro período de volta para a rua, né? De quando a gente conseguir voltar para a rua, como a gente vai voltar para a rua, né? E, ao mesmo tempo, também tem uma demanda por uma busca de novos espaços, assim, então vamos para outros espaços, vamos para espaços que são mais rurais, menos urbanos, e talvez levando essa lógica desse urbano, ampliando essa fronteira urbana, avançando de novo com uma relação já bastante marcada, né, por um modo de vida que está relacionado efetivamente com o que a gente está vivendo. Então, para mim, é um pouco isso e dentro, eu pretendo, em paralelo, ter um aprofundamento dessa crítica dentro do pensamento comunicacional sobre isso, né? Sobre uma comunicação para adaptação ou uma comunicação para criação, né? Uma comunicação para um modelo de comunicação que preveja, inclusive, que aceite, né? Inclusive a hipótese de não se comunicar, ou a gente vai estar trabalhando com um modelo, com um parâmetro de comunicação que está ainda muito marcado por essa retroalimentação do parecido, né? Sim, a gente se comunica se a gente se reconhece. Essa é uma ideia muito presente na nossa cabeça e eu acho e as implicações que isso tem também são bastante grandes, né? Uma vez que todo o estranhamento passa a ser uma matéria para ser acomodada, adaptada ou subjugada, né? Então, para mim, a grande questão que eu acho que também não é só comunicacional, mas é um pouco filosófica também, é isso, né? Como é que a gente quer viver aí e o que a gente pressupõe desses encontros com os outros seres humanos, os outros seres que estão no planeta, né? Então, é mais ou menos por aí. Eu vou fazer um projeto de estudo que preveja isso, a volta aí do pós-Covid, como é que a gente volta para a rua. Muito legal, Sinara. Muito legal também, Fabrício. Bom, nem parece, mas a gente já está conversando há 35 minutos. Então, Tá na hora de acabar. antes da gente encerrar, bom, eu pergunto, vocês gostariam de acrescentar alguma coisa? Vocês têm mais alguma coisa a dizer? Eu acho que a gente conseguiu cumprir o propósito desse Eu programa, só que é falar das pesquisas, mas fica esse espaço para o recadinho final e o tchau de cada um de vocês.
Eu só queria salientar a importância da pergunta com a qual a Sinara concluiu ali o seu período de fala, que é como voltar para a rua. Eu acho que essa pergunta ela fica assim como não só uma provocação, né, mas como uma síntese dessa nossa conversa de hoje. Eu queria, só para concluir também, dizer que nós estamos vivendo um momento que é muito complexo, muito angustiante, mas ao mesmo tempo também talvez isso nos capacite a lidar com a incerteza de uma forma muito mais intensa que outras pessoas em outros momentos do mundo tiveram, porque a gente fala desse ano assim meio que sem saber se tá, mas né, como é que é, o que está acontecendo, não sei, é isso assim, não sei, não sei o ano do mês que vem, do ano que vem, como não sei, né? Então eu acho que essa é uma experiência que para a gente que está vivendo aí e a comunicação é um lugar muito interessante para pensar isso, talvez um lugar privilegiado para pensar isso, porque a gente tem possibilidade de se largar umas amarras para poder ajudar a pensar isso mesmo, né? Então é isso, pensemos, irmãos. Bem legal, pense mais do que isso, pensemos sobre o paradigma da incerteza. Muito bom, Exatamente. gente. Muito obrigado. Bom, nossa, esse debate rendeu muito, foi bem legal, bem bacana. Mas hoje a gente fica por aqui. A gente convida todo mundo a acompanhar o canal do Corporalidades no YouTube e as postagens do Popsicon no Instagram para ver mais vídeos e mesmo postagens sobre as pesquisas que são realizadas no programa de pós-graduação em comunicação da URGS. Bom, acompanhe o canal. Não esqueça de curtir os vídeos e de se inscrever. Podem também usar os comentários para trazer dúvidas, sugestões. Isso vai sendo bem legal e a gente vai expandindo esse espaço da academia para essas outras fronteiras. Certo, gente? Fabrício, Sinara, muito obrigado, parabéns, valeu e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, Tchau, tchau, beijo. gente. Nos vemos.